Olá, olá amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Vamos ter aqui uma conversa hoje muito interessante com um amigo de infância que chamávamos Turi, ele me chamava de Cezinha, Arthur Lorentz, uma personalidade bastante influente aí na política em Santa Rosa, tem uma trajetória belíssima aí o seu currículo. Ele já foi vice-prefeito e foi secretário de Estado no governo da Ieda Cruzius, como diretor-presidente da Sulgás. Engenheiro, ele foi presidente também da CISAP aqui, da Agência de Desenvolvimento, e é atualmente presidente da Fundação Proponte. Teve aí uma passagem marcante como vice-prefeito. Nós vamos conversar sobre uma série de assuntos aqui com o Arthur, que enfim, tem uma bagagem grande, inclusive na atuação empresarial em Santa Rosa. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui, com o Cezinha. Vitor, obrigado pelo convite, Vitor. Tempo da infância ali, jogávamos futebol junto. Exatamente. Teu pai levava nós de Kombi. De Kombi para os municípios da região aí, né? aí também, craques. Legal, bons tempos, né? O Babá e o Heinz. Isso. E o Tony também, né? Sim. Legal. Vamos lá. Primeira pergunta, então, Arthur. Você passou pela experiência de ser vice-prefeito e também secretário de Estado. Em certa escala, você pode ser protagonista, né? Mas nem tudo que se deseja na atividade pública, como gestor, se alcança, né? O que foi melhor para você? Ser vice-prefeito, ser secretário de Estado? Conta para nós aí essa experiência de forma bem resumida. Enfim, fica à vontade. Vitor, o melhor é hoje. O melhor é hoje. Né, cara? Porque se tu começar a olhar para trás, as coisas que tu não fez, ou que fez, ou devia ter feito, daqui a pouco fica pirado, né? Então, sim, eu sempre digo assim, o melhor é hoje porque tu tem que fazer as coisas e quando você ontem me pediu alguns dados de currículo, eu sempre fico muito feliz assim com a trajetória minha. E olha só, é extenso aí, até cortei algumas coisas. E eu acho bacana isso, eu fico feliz porque é isso que resume o que a gente fez na vida, né? E coisas boas, né? Então assim, foram momentos distintos, momentos brilhantes, né? Eu fui vice-prefeito de Santa Rosa de 2001 a 2004 com o Vicini e no meio do caminho, em 2002, eu concorri a deputado estadual. Exatamente. Eu fui, na verdade, 4 vezes concorrer a deputado estadual. Mas em 98, chegou a exercer ou não? Um mês. Um mês. Pouco Mas assim, eu quero dizer, Vitor, que eu sou muito grato à comunidade de Santa Rosa e da região, e do estado, mas aqui desta região. Eu fiz sempre boas votações, né? Aí em 2002 eu era vice-prefeito, eu migrei do PSDB para o PP, naquela ocasião, concorri a deputado pelo PP, e numa época onde o PT e a esquerda estavam em alta no Brasil. Sim. Então a cada eleição, o Lula, Dilma e tal, a cada eleição que havia, o PP, o Partido Progressista, diminuía a sua bancada na Assembleia. Então, para você ter uma ideia, assim, eu fiz 31 mil votos em 2002. Excelente votação. Eu fiz 33 mil votos em 2006 e eu fiz 35 mil votos em 2010. Muito boa. E sempre me faltaram 2 mil votos, porque sempre nós baixávamos uma cadeira na Assembleia. Então, em 2002, eu já sendo vice-prefeito, eu concorri a deputado estadual, fiquei na terceira suplência. E aí, o Rigoto assumiu como governador, chamou 2 deputados do Partido Progressista e eu fiquei primeiro suplente. Então, o próximo que seria chamado para algum cargo, eu seria deputado. Nesse meio tempo, isso não aconteceu. O Rigoto havia uma combinação com o Telmo Kirst, de Santa Cruz, para ir para Corsã. Se o Telmo Kirst fosse para Corsã, eu viraria deputado. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma tragédia, quer dizer, morreu o Hugo Mardini, que foi senador e tal, que na época era presidente da Sulgás. Quando o Hugo Mardini faleceu, o Celso Bernardi me ligou e disse: Arthur, nós gostaríamos que fosse presidente da Sulgás. Eu nem sabia o que era Sulgás. E eu conversei com o Vicini, o que é melhor para Santa Rosa, para mim e tal, porque eu estava... Ele seria candidato em 2006 a prefeito, a reeleição,
E aí já havia uma outra combinação com outros partidos, e aí eu já estava meio que sobrando, digamos, né? Ou repetia dobradinha e tal, né? Porque eu tinha me elegido pelo PSDB na época, né? Como prefeito, como vice. Então é o seguinte, então eu acabei indo para a Sulgás. Bom, fiquei na Sulgás, foi para mim uma experiência maravilhosa, né? Era uma empresa, é uma empresa estatal, governo do estado e Petrobras, os sócios, né? Mas extremamente enxuta e uma empresa de engenharia. E eu, como engenheiro administrador, foi com uma luva. Encaixou. Né? Então, assim, depois eu fui de novo deputado, né, 2006, e aí eu não me elegi de novo, fiquei quinto suplente. Mas agora me ocorreu uma coisa que eu não estou lembrado. Na Sulgás, foi no governo Rigoto? Não. Foi no governo Rigoto, a primeira. Eu fiquei 2 anos, 2004 e 2006. Aí eu saí para concorrer. Tem que renunciar, tem que se licenciar. 2006 concorri, fiquei quinto suplente, fiz 33 horas, fiquei quinto suplente. A Ieda Cruz se elegeu e me convidou para voltar para a Sulgás. Eu fui de novo mais 2 anos na Sulgás. E aí quando eu estava no segundo ano na Sulgás, a governadora me convidou para ser secretário de Ciência e Tecnologia. Isso eu lembro, eu até fiquei assim quando daí eu fiquei em 2008. Sulgás. Eu fiquei de outubro de 2008 a março de 2010 como secretário de Ciência e Tecnologia, que foi assim, aí sim foi o auge, porque aí secretário de Estado é um negócio que tu tem uma dimensão estadual e tal, né? E eu pensei, bom, agora eu vou me eleger, né? Porque agora eu consigo ter uma base estadual. E aí de novo faltou 2.000 votos em 2010 e aí eu parei, não me envolvi mais na política desde 2010. Então eu quero dizer assim para ti, para os telespectadores. Nossos internautas. Internautas, desculpe. A gente não sabe se é ouvintes, telespectadores, tudo junto incluído, né? Como se diz. Tudo junto incluído. Assim, foi bacana, viu, Vitor? Assim, todas as experiências foram fantásticas, né? Aqui em Santa Rosa, assim, onde eu vou na cidade, eu tinha uma pecha, você sabe disso, que a política tem essas artimanhas, colocar em mim uma pecha de que eu era um homem do centro, um homem da elite, não sei o quê. E eu, para minha grande felicidade hoje, eu vou em banco, vou em lotérica, vou em tudo lá, e eu acho que eu sou muito mais conceituado e mais querido, mais querido pelas pessoas populares das vilas do que até pela própria elite, aquilo que tinha. Isso é uma construção que tu faz ao longo da vida e que eu fiz lá com meu pai. Primeira vez que eu fui concorrer, os caras diziam, o que tu quer, cara? Tu nunca foi nas vilas, nada. Quando eu comecei, Vitorino, nas vilas, pedir voto, eu entrava nas casas e o cara dizia assim, nós vamos votar no senhor porque tudo que nós temos aqui em casa, nós devemos ao teu pai. Porque o meu pai era pedreiro, o meu pai era servente, o meu pai era ferreiro, e assim era indo. Cara, foi um momento... E o teu pai teve uma história incrível, né? Então, assim, Vitor, foi muito bacana porque tudo que eu construí na vida, e não foi dinheiro que eu construí, foram valores bacanas, assim, nunca pisei em ninguém, nunca machuquei ninguém, né? E sempre procurei ser muito comunitário, né? Então, assim... Jovens empresários, ACISAP, FenaSoja, Musicanto, Comissão Municipal de Emprego, tudo que tinha. Hoje estou na Indumóveis, estou na Ponte. E isso não é remunerado, né? Claro. Sabe? Não é remunerado. Claro. Então, assim, eu só posso agradecer assim, a tudo que foi. Foram momentos espetaculares. Como vice-prefeito, a gente fez bastante coisa. Eu pude ajudar o Vicini, que já era um político Uma coisa que marcou, assim, que eu lembro, quando você era vice-prefeito, a questão das lombadas eletrônicas, né? Não foi isso? A história da lombada eletrônica é interessante. Que deu muita polêmica e tal, mas que eu acho que, enfim, Sim. foi uma forma de iniciar um... Eu sempre sou muito justo e muito correto nas afirmações, né? Quem preparou o projeto de lombadas eletrônicas foi o Júlio Brum, no final do governo dele. Ele fez a licitação no final do governo. E quando nós assumimos, eu me lembro que eu falei com o Cláudio Frank, que na época tinha sido secretário do Júlio, e eu disse, Cláudio, eu acho que vocês não devem, olha só como foi um erro político meu, acho que vocês não devem implantar essas lombadas, porque nós vamos revisar esse processo. E nós revisamos o processo e resolvemos implantar exatamente como tinha sido, e levamos um pau, queimaram lombada, foi um caos na cidade, lembra disso? Sim. Então esse erro, essa questão política, nós podíamos ter deixado para o Júlio ter sofrido desgaste, acabamos nós tendo desgaste no início, depois melhorou. Né? Mas depois deslanchou, quer dizer, era uma questão também educativa, né? Claro, mas assim, ó, o Vicini tinha um perfil que é uma coisa fantástica, eu seguidamente dizia, Vicini, eu sou administrador de empresa e eu sou empresário, tu é um professor, como é que tu consegue gerir tão bem
o dinheiro do município. O Vicine tinha uma visão que eu só vi depois... Vamos falar depois aqui. Eu só vi disso com a Ieda Cruz depois, que era assim, ó, cuidadoso com o caixa. Então, quando eu fui vice-prefeito, ele me chamou assim: Arthur, agora nós vamos negociar com a RGE as contas atrasadas de iluminação pública. Pagamos. Agora nós vamos negociar com a Corsã, chega de buraco, nós vamos pagar e eles vão pagar os buracos. Compramos a Cotirosa lá. A prefeitura, né? A prefeitura da Vamos chamar o Lorival Bubles que nós vamos negociar esse negócio. Nós vamos falar sobre isso depois aqui, então, Arthur. Então eram pequenas coisas que são tudo, sabe, Vitor? Claro. E depois, como presidente da Sulgás, eu aprendi muito no mundo da energia, mas não tinha uma conexão muito forte com a Santa Rosa e a região. E como secretário foi brilhante, porque daí eu consegui fazer a lei de inovação, que era um pedido dos empresários gaúchos, né? Os embriões dos grandes parques tecnológicos começaram a partir dessa legislação que a gente implantou naquele 1 ano e 6 meses no governo do estado. Que daí já foi da Ieda, né? No governo da Ieda. Ok. Agora então, mudando um pouquinho aqui para algo que você está no momento coordenando à frente desse projeto que existe já há muito tempo, esse sonho aí que se acalenta, da ponte, né, da fundação, a Fundação Pro Ponte. Quer dizer, foi criada lá atrás, teve vários presidentes, né, depois aqui nós vamos falar sobre essa questão de articulação política regional, e que, enfim, não saiu ainda, mas o que você pode dizer das ações que estão sendo feitas? Nós tivemos uma reunião essa semana, Vitor, com as entidades aqui de Santa Rosa que me convidaram para conversar sobre a ponte. E eu disse para eles o seguinte, eu disse: olha, eu sou de uma geração intermediária, porque eu conheci o Antenor Puntel, por exemplo, né, que era um idealista. O Herberto Werner está com 86 anos, é um idealista, né? E agora tem uma geração de 25, 30 anos, gurizada nova chegando aí, que também querem fazer a ponte. Então eu passei por 40 anos aí de sonhos, né? E eu vou te dizer, eu acho que de tudo que eu fiz de trabalho comunitário na minha vida, essa é a atividade mais difícil. Porque ser presidente da CISAP, eu considero barbada, porque depende da tua liderança, tu vai lá, curso e tal, blá, blá, tá. Mas e a ponte, meu amigo? Tu tem que ter dinheiro, tu tem que saber o que os argentinos pensam, tu tem que ter um projeto. Numa época de pandemia, ninguém quer conversar contigo, né? Então, assim, é uma coisa que também tem uma dimensão nacional, porque também depende do governo federal. Claro, e binacional. E outra coisa, e tem uma aspiração de Porto Xavier aqui do lado. Isso. Quer dizer, então tu tem que uma disputa. Que praticamente já está definido que vai sair, né? Então, assim, o que a gente decidiu? Nós, em primeiro lugar, nós não vamos trabalhar contra Porto Xavier. Primeira coisa que a gente está dizendo, não vamos trabalhar por mérito deles, por organização política que eles tiveram melhor que nós, eles estão conseguindo ter uma garantia do governo federal de recurso, já tiveram recurso para fazer o projeto, e o governo, através do ministro Tarcísio, do presidente Bolsonaro, estão sinalizando a construção. Então, nós respeitamos isso. Em função disso, nós estamos numa outra estratégia. A nossa estratégia é o seguinte: pedir para o governo federal que banque para nós o projeto executivo, que é algo na faixa de 1,5 milhão, 2, e nós vamos buscar investimento privado para fazer a ponte. A nossa ponte não vai ser pública. A nossa ponte nós queremos fazer com dinheiro privado. Essa é a ideia. Então a gente está trabalhando neste sentido, estamos nesse momento articulando para conseguir esse recurso do governo federal para o projeto, e já temos alguns contatos com investidores e tal, mas nós entendemos que para a gente poder ter investidores sérios, nós precisamos ter um projeto sério, que é um projeto executivo concreto, não um chute, uma aproximação. Pois é, esse projeto executivo, ele não... Enfim, não existia ou não existe? Não, eu compactuo da tua, eu quando assumi também achei, o que nós temos é um anteprojeto. Porque nunca me esqueço, numa entrevista até recente, eu acho que é 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, o deputado Jerônimo Gergen falou justamente que não existia esse projeto. A gente sabe que tinha um grupo aí, nós temos, viu, e privado. Aí, nós temos em mérito de quem fez isso até aqui, e o Ayrton Bertol especialmente, conduzir os processos. Existem estudos com valores, eu vou ser bem sincero, eu acho que isso já seria, não vou dizer suficiente, mas já seria um item que já dá para chamar investidor, porque a gente já tem uma dimensão, vamos dizer, 100 milhões de dólares, digamos, mais ou menos, sim. Quer dizer, 150 milhões de reais, mais ou menos, se estima, de reais, de reais.
Mas assim, então esse é o caminho. E depois a gente vai buscar investidor. O que nós estamos fazendo, Vitor? Vejo que tudo é uma negociação. E tu sabe disso, participou, e enfim. Nós sempre temos uma disputa com o Santo Ângelo. Bem ou mal a gente tem isso, né? O aeroporto... Pois é, mas aí eu preciso te interromper, porque agora eu faço justamente essa pergunta que entra nessa área aí, nessa seara das articulações políticas, né? E você frisou bem, Santo Ângelo e Santa Rosa são rivais, né? Para muita coisa são rivais. Desde o futebol lá atrás eu lembro disso aí, são rivais. Santo Ângelo até passou na frente de Santa Rosa buscando alguns órgãos federais. Isso. Que nós ficava pensando, mas como é que Santo Ângelo tem e Santa Rosa não tem? Mas enfim, do ponto de vista industrial, Santa Rosa está muito mais à frente do que Santo Ângelo. Isso eu lembro que quando trabalhei no SESI a gente convivia direto com as empresas da indústria e tal. E aí, Arthur, tem os agentes políticos, deputados estaduais e federais aqui na região, e não houve nunca, né, uma coesão, uma possibilidade de... vocês ficam com a ponte, nós ficamos com o aeroporto, ou vice-versa. Sempre houve essa divisão, né? É verdade, Vitor, e isso é uma coisa complicada de dizer, não sei, é daquelas coisas que não tem o certo e o errado, né? Você pegou bem, são culturas diferentes. A região das missões, ela sempre soube ao longo da história se articular melhor politicamente, para eleger deputados, né? Sim. Veja lá, Leônidas Ribas, Andres, Nardes, né? Hoje o Nardes está no TCU, né? Tribunal de Contas da União. Isso. E nós sempre foi mais difícil. Veja que eu tentei 3 vezes, mas todas as vezes que eu concorria, botavam a Neuza a concorrer também. Então eu e a Neuza em Santa Rosa nos matávamos entre nós. Claro, com certeza. Então, quer dizer, poderia, mas é um pouco uma cultura assim, tipo assim, nós aqui somos muito, não, nós vamos fazer com o nosso dinheiro e tal, e eles não, nós vamos fazer com o dinheiro do governo, né? Esses órgãos que foram para lá são órgãos fantásticos, Polícia Federal, Receita Federal, que tem uma renda per capita muito boa, né? Nós aqui, a nossa renda per capita talvez seja menor, mas ela é mais pulverizada na indústria. Exato, e tal, né? Mais distribuída. Então, assim, esses acordos se conseguiu fazer, e o Herberto Werner teve esse mérito, entre Fenasoja e Fenamilho, né? Exatamente. Mas assim, ponte, aeroporto não se conseguiu fazer, né? E não se conseguirá, provavelmente, porque... E eu até te diria o seguinte, o que eu vou afirmar aqui, às vezes o pessoal não concorda comigo, enfim, faz parte, né? A ponte em Porto Xavier, talvez, meu pensamento, talvez beneficie mais Santa Rosa que Santo Ângelo, no meu ponto de vista. Pois é, já ouvi isso aí também. Porque nós estamos aqui mais perto de Porto Xavier do que Santo Ângelo, tá? Sim. Por exemplo. Sim. Mas eles conseguiram, se articularam politicamente, tanto que eu tive dois contatos agora, 2 meses atrás, com o deputado Cherini, que é o líder coordenador da bancada gaúcha no Congresso, e o senador Luiz Carlos Heinz. Ele literalmente vamos usar uma expressão aqui, xingado, para não usar uma outra expressão, pelos dois, dizendo assim, vocês aí de Santa Rosa têm que aprender com o pessoal de Porto Xavier como se faz a articulação política para vir aqui em Brasília pedir coisas, né? Vocês não sabem fazer isso. Vocês baixam a cabeça, trabalham e não sabem fazer isso. É uma verdade, é a nossa característica, né? Então na questão do aeroporto, nós temos aí um projeto andando, bancado pelo governo federal, com um mérito enorme do Osmar Terra, que está puxando à frente, né? Sim. Por quê? Porque nós achamos, e ele entende, e eu concordo com ele, que nós temos que ter um aeroporto em Santa Rosa. Não podemos ficar esperando só pelo de Santo Ângelo. Em relação à ponte, olha só, a ponte Porto Xavier, ela vai conduzir as pessoas para a Argentina e para o Paraguai, mais na direção de Buenos Aires, certo? Isso. Olha só, Vitor, eu quero que o internauta preste atenção no que eu vou falar agora. A nossa ponte, nós estamos imaginando ela Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai e a novidade, Brasil, Brasil. Por quê? O grande negócio do Brasil hoje é o agronegócio. Onde é que está o agronegócio do Brasil? A força grande, do Paraná para cima. Construído por gaúchos. Não só gaúchos desta região aqui. Sim. Então nós achamos o seguinte, nós tendo uma ponte... Legal essa expressão, Brasil, Brasil. Nós tendo uma ponte aqui que nos conecta com Foz do Iguaçu, tu sai daqui agora, daqui 3 horas tu está em Foz do Iguaçu, claro, meu amigo. Claro. Daqui a pouco tu está em Campo Grande, claro. Daqui a pouco tu está na Bahia, sim. Daqui a pouco tu está em Cascavel. Claro. Então esse é o nosso trabalho. Só essa justificativa já... Então esse é um grande lance que a gente está... Quem nos deu essa dica, eu preciso colocar o mérito na mão do Valdir Carpenedo, né? Que tem essa visão de logística que queremos trazer extraordinária, aqui também, né? O Valdir falou isso e eu estou repetindo isso, e esse vai ser nosso grande trunfo de argumento com o governo federal nosso, com o ministro Tarcísio e Bolsonaro. Por quê?
Porque, cara, olha a conexão que nós vamos ter com Foz do Iguaçu. O governo federal está fazendo muitos investimentos em Cascavel e Foz do Iguaçu com aeroportos, pontes e tal. Então essa é a nossa ideia, é buscar recurso privado para fazer essa ponte e conectar o Brasil com o próprio Brasil. Legal, mas então daí agora, nós seguindo uma linha aqui de assuntos um pouco correlatos, um pouco aproximados, eu te perguntaria essa questão regional, ainda sobre a questão regional, que primeiro aqui abordamos a questão de articulação, de ações de deputados assim, ou outros assados e assim por diante, que não se conseguiu ou não se conseguiu até agora uma unidade que seria o ideal. Mas tem também, né, Arthur, uma questão de estratégia de gestão do Estado. Eu lembro que o Cored foi criado lá pelo governo Alceu Colares, né, e que até ele teve algumas críticas em algumas coisas do governo dele, mas ele teve algumas coisas interessantes que mostrou visão, que no meu ver. E o Cored, e a gente trouxe esses dias aqui o professor Pedro, já conseguiu viabilizar muita obra para as regiões. Quer dizer, conseguiu fazer com que o recurso fosse, de repente, melhor aplicado do que fosse somente a partir da visão do governo do Estado. E aí, assim, ó, tu não acha que Santa Catarina teve uma experiência de descentralizar e teve regionalização de recursos e tal. Tu não acha que deveria acontecer isso também no Estado aqui? Vitor, eu acho que... E só ilustrando, temos vereadores aí que estão à frente de uma ideia de melhorar os trevos todos aqui, porque todos os trevos, e aqui a gente faz um registro para o Zelindo Cancian, que conseguiu a façanha de melhorar pela luta dele aqui o trevo do porco, né? Mas precisaria ser uniforme todos, né? Vitor, assim, eu acho que tem uma coisa que também é uma palavra fácil de falar e difícil de executar, que é o tal do pacto federativo, né? Eu, por exemplo, assim, eu pessoalmente, como político que fui, tal, eu nunca tive muita atração por Brasília, sabe? Eu sempre achei isso meio humilhante, o prefeito que ia a Brasília, ir lá pedir e não sei o que, depois emendas. Essas coisas de emendas parlamentares... O nosso vice-presidente falava muito aí. Eu sou totalmente contrário a emendas parlamentares, eu acho que de emenda. Daí vem eu falo muito com o Rubens Amberlan aqui do Hospital de Saúde, né? Aí vem 100 mil do deputado tal, tem que fazer um café da manhã, tirar uma foto, se abraçar lá para agradecer, porque veio 100 mil. Cara, é um dinheiro que já é nosso, sabe? Então, assim, é uma coisa... E pro político, eu também me coloco no lado político, que eu fui. O cara tem que fazer isso para poder arrumar voto. Então, é um negócio meio perverso, meio errado, né? Então, esse dinheiro que nós arrecadamos aqui, ele volta para nós umas migalhas, para daí a gente ter que ir lá pedir pro cara, para umas reforminhas. E o Cored, eu acho que tu colocou muito bem a questão do Colares ali, a fundação e tal. Nós tínhamos na época também o PRCT, que foi uma coisa muito interessante aqui para nossa região. É outra coisa que eu acho errado, eu vejo aí a Vanice trabalhando, e o Pedro muitos anos trabalhou, né? Com esse pequeno recursozinho que vem para fazer os... Isso. Como é que é o nome daquilo? Um pedacinho do orçamento, consulta popular. Isso, consulta popular. Que o PT tentou fazer outro... Né? Então, um negócio assim, ó, cara, que vai lá, é um negócio assim, tu vai e vota. Nós vamos votar para vir 20 mil para Santa Rosa, que vem 3 anos depois, e cara, isso é ridículo. E que, por incrível que pareça, nos últimos anos acabou assim, que as pessoas às vezes nem vão votar. Nem vão mais. Não, eu sou um que, cara, eu ia votar porque... Mesmo que seja online, mesmo que seja tão fácil. Então, assim, eu acharia melhor eliminar isso, sabe? É uma coisa assim, então, não é correto, né, no meu ponto de vista. Então eu concordo contigo, tem que ter uma forma de reformular, uma reforma tributária, uma reforma política, enfim, que reorganizasse esses entes federativos e esse recurso. Mas aí também, né, Arthur, e tu trabalhou no governo do Estado, aí também a gente esbarra no problema que o nosso Estado está em péssima situação financeira. Exatamente, Então são coisas, Vitor, que estão fora do nosso alcance, meu e teu aqui, é muito grande isso, né? E é mais papel do que dinheiro, né? Uma empresa tu quebra, no governo tu não quebra, né? Sim, então, com certeza. Então, assim, eu concordo contigo, eu acho que devia haver a regionalização e, infelizmente, esse modelo é um modelo esgotado, né, que está inviabilizando. Tu falou aí do Colares, eu me lembro do PRCT e não sei se a gente vai entrar nessa questão depois, mas uma coisa que Santa Rosa tem hoje, com erros e acertos, são os polos
são os polos de desenvolvimento nosso, né? Na época, quando foi feito o PRCT, nós éramos para ter 3 polos aqui, metal mecânica, alimentos, metal mecânico e construção civil, junto com o Unijuí. E olha só, são os 3 segmentos, coincidentemente, que nós mais crescemos ao longo dos últimos 30 anos. Né? Nós somos um baita polo metal mecânico, um enorme polo de alimentação e um ótimo polo da construção civil, tanto que tem Indumóveis agora aí, né? Com certeza. E o 4º polo, que naquela época não era considerado e eu considero hoje, é o da saúde. Da saúde, com claro. tudo que está acontecendo com o Exato. Salve de Saúde Com e tal. certeza. Então hoje nós temos 4 frentes de desenvolvimento muito claras na nossa região que vão nos levar muito para frente nos próximos anos. Com certeza. E depois sobre construção civil vou te fazer uma pergunta também. Mas a próxima pergunta é sobre o panorama nacional hoje que está fervilhando. Antes disso eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores que são vistos no vídeo, no rodapé do vídeo e também na TV ao fundo. Sicredi, Livraria Knebel, Sol das Rosenses, Serralheria Witkowski, Álvaro Vieira Advogados Associados, Restaurante Bocata, Quadzat Solar, Pacheco Fotografias, Cindy Lojas, Policlínica Santa Rosa, BR Fonia, Leusin Control, Nelson Dutra Cirurgia Plástica, Squash Academia, Realce Noivas e Golfeto Artefatos. Arthur Lorentz, a questão nacional aí a gente está acompanhando, está fervilhando, né? Que certamente também foi provocado agora uma situação ainda mais efervescente assim por causa da pandemia e a Covid, ou melhor, a CPI em cima da Covid, né? Que a gente sabe que tem uma intenção de mostrar alguns erros, talvez, do governo, mas que também tem interesse de atingir no sentido de tirar o presidente de cena. E não estou defendendo aqui o Bolsonaro, porque não defendo, elogio aquilo que tem que elogiar e critico aquilo que não está certo. CPI da Covid, o julgamento do Moro, que agora, de repente, passou de herói para bandido, o revigoramento de Lula pela absolvição dele, né? Futuro potencial, agora candidato à presidência de novo, a possibilidade de uma terceira via no processo eleitoral. E aí a gente coloca assim, a política é um labirinto, né? Eu defendo há muito tempo a reforma política que, 2 mandatos no máximo, reduzir para 200 e poucos deputados federais, 1 senador por estado, câmaras reduzir, assembleia, tudo. Você acha que uma reforma política é importante nesse país? Com certeza. E faz também a tua análise desse momento aí agora, que inclusive tem agora uma denúncia aí complicada, né, para o governo na questão da compra das vacinas, né? Assim, a gente viveu os últimos 2 anos, né, a gente estava falando aqui fora do ar e tal, todos nós, todos vocês aí, estamos vivendo um momento atípico que vai ficar na história da humanidade. Quando tu for comprar livro daqui 50 anos, 100 anos, as pessoas vão, pandemia, né? Como teve no passado. Isso. Então é um negócio assim, maluco, né, que está acontecendo. E um radicalismo, e aí entrou o advento das redes sociais, né? Então as redes sociais fizeram com que as pessoas tivessem todo dia em contato, a cada minuto, a cada segundo, e aí virou radicalismo, né? Então eu, por exemplo, não concordo com o Bolsonaro com algumas coisas, não voto no PT pela forma como eu acho que é o caminho da esquerda. Eu não me considero uma pessoa de direita, né? Não sou de esquerda, eu gostaria de ser uma pessoa de centro, eu sempre fui assim, né? Mas aí hoje você não, tu tem que ser uma coisa ou outra, né? Parece, né? Mas e por que não? Eu também me situo no centro. Então eu vejo assim, panorama político, né? Eu vejo que vai provavelmente... E aí você me lembra uma coisa do nosso amigo radialista Jair Madrid, nas entrevistas que ele sempre fazia ao longo da vida dele, né? Sim. E faz ainda. E faz ainda, mas fazia no sentido, eu digo, no passado, porque sempre o cara, para ter uma decisão, ele dizia, não, a decisão foi decisão técnica, mas sempre tem uma decisão política, né? Sim. Então, veja bem, hoje nós estamos sendo praticamente governados pelo STF, né? Não está correto isso. Qualquer coisinha, a Copa América, o STF vai julgar se a Copa América tem que sair ou não. Sim, eu acho que tem coisa mais importante para julgar, né? Sim. Então, quer dizer, daqui a pouco, mostraram tudo aquilo do Lula, prenderam, o cara ficou preso. Daí a pouco, soltaram o Moro, que foi o grande herói nacional, agora virou bandido. Como é que um cidadão simples
brasileiro vai entender uma coisa dessa. É. Mas por quê? Porque é uma decisão que aparentemente é técnica de jurídica, mas eles deram um jeito de fazer politicamente usando a técnica. Né? Assim como, vamos ser bem sérios, o impeachment da Dilma. Foi um impeachment político? Né? Ah, porque deu as pedaladas fiscal, coisa. Claro, mas foi político. Foi. Né? Não tem como... Então, assim como estão tentando agora tirar o Bolsonaro. E a gente não sabe até onde vai. Pelo jeito vai conseguir, porque ele ainda tem maioria e tal, né? Mas, então, assim, infelizmente, a gente está vivendo um clima beligerante no Brasil. E isso é ruim, né? É ruim. Por outro lado, tem uma área do governo, que é o Guedes e tal, que aparentemente sabe conduzir o processo econômico. E vamos ser sinceros, o Bolsonaro tinha um intuito, né, de reduzir a máquina estatal, tinha o intuito de eliminar a corrupção. Fazer algumas reformas. Exatamente. Então, assim, talvez não esteja conseguindo, né? Talvez tenha outros interesses que eu e tu não sabemos por trás, que boicota e tal, né? Aí vem o advento da Globo, aí vem não sei o quê. Eu me lembro que o Leonel Brizola batia na Globo, o Lula batia na Globo, né? E hoje, à medida que você começa a ter outros canais, de repente, pô, o monopólio da Globo daqui a pouco é uma coisa que não é tão interessante ter mais, né? Então, assim, eu vejo com muito... Agora, falando em cenário econômico, eu sou muito otimista. Eu acredito que o Brasil esse ano está previsto crescer 5%. Claro que é 5% sobre nada, porque ano passado foi pequeno, né? Mas eu acho que ano que vem vai ser um ano muito bom, né? A nossa região já tem uma economia bastante em ebulição, me parece, né? Fruto aí do Alibem, fruto da metal mecânica, Claro, né? Tá vindo a Star, tá vindo a Van, o hospital vai ter hemodinâmica. Quer dizer, nós temos hoje um cenário muito bom que não tem nada a ver com pandemia e que é mérito nosso, de toda a nossa comunidade aqui, né? E a nível nacional, sinceramente, eu gostaria que tivesse uma terceira via, né? Que eu não enxergo atualmente, né? E é possível, provável que nós vamos ter que conviver aí com esse embate aí, que vai, às vezes, afastar amigos e familiares entre Lula e Bolsonaro. Pela e polarização. Ter que, lá na frente, né? Isso aí. Bom, ok, agora então vamos trazer aqui a questão para o nível local. Como é que você vê o desenvolvimento de Santa Rosa, né? Você governou junto com o prefeito Vicini, que sempre foi um ótimo gestor financeiro, administrou sempre com austeridade, parcimônia, e sempre fez o dever de casa. Mas, por outro lado, alguns de seus críticos entendiam em algumas gestões que Santa Rosa andou um pouco mais devagar, né? Justamente pela esse cuidado maior aí na questão financeira do prefeito Vicini. Você concorda com o que eu coloco aqui? Assim, eu acho que o Vicini, em primeiro lugar, eu acho que eu converso muito com pessoas que têm atividades econômicas em Santa Rosa e em outros municípios, por exemplo, Santo Ângelo e Juí. E todos, 100%, dizem assim, cara, a minha filial em Juí e Santo Ângelo vende muito menos que Santa Rosa. Santa Rosa, a renda per capita é muito maior, é mais diversificada, a economia é mais pulsante. Isso é mérito de quem? Isso é mérito de um conjunto da formação da nossa gente, né, étnica, de trabalho, religiosa e tal. Então, isso nos trouxe até aqui. E nesse tempo nós temos uma coisa também que é interessante, que são os nossos ex-prefeitos, que nos governaram, né, que souberam fazer uma coisa que às vezes tu não encontra. Tu vai em Santo Ângelo, tu vai em Juí, se tu for na rádio tal, é do partido tal, se tu for na rádio tal, é do partido outro. Aqui não tem isso em Santa Rosa, por exemplo. Aqui, o seu Orlando Desconze perde uma eleição, na outra semana ele está ali conversando contigo, com o cara que não votou nele, está no Rotary, está não sei onde. Nós temos uma facilidade de convivência. Tá? E eu estou dizendo, comecei a falar isso aí, porque o Vicini é um grande líder neste sentido. É uma pessoa carismática, que sabe ouvir, que sabe articular, que não guarda mágoa, que não é maquiavélico de agora vou pegar o partido tal lá, vou matar o cara, vou não sei o que, eliminar. É uma pessoa de boa condução. E esse foi o caminho, né, que Santa Rosa teve, e esse é o caminho especificamente do Alcides Vicini. Eu já disse antes, eu admiro ele muito, né, aprendi muito com ele, sou muito grato a ter convivido com ele, penso que colaborei com o meu perfil, porque ele era
político e mais experiente político, e eu era empresário. Bem mais jovem, logicamente, 20 anos atrás, né? Então a gente se complementou, eu imagino, a gente fez muita coisa boa. E o Vicínio é uma pessoa simples, é uma pessoa que sabe cuidar muito bem das finanças. Mérito, né? De sempre saber ouvir, né? Exatamente. Mas vamos dizer assim, vamos comparar aqui, vamos lá comparar os Marterra, né? Mas só um pouquinho, já que tu citou no Orlando Visconti, tu vê a parcimônia do Vicini, né, sempre cuidando da questão, ele talvez não se atreveu lá atrás na questão, vamos dizer aqui, vou colocar aqui uma coisa que para mim eu acho que está mudando o destino de Santa Rosa, a questão do asfalto. O Orlando talvez, e até também por ter o governo federal na mão, foi ousado, conseguiu aquele recurso de 25 milhões e depois o Vicini completou isso. Santa Rosa hoje está toda asfaltada. Então foi uma união aí de dois tipos de personalidade, dois perfis. Tu quer ver? Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, o Orlando Visconti quis criar um polo moveleiro, certo? Sim. Por quê? Porque aqui nós temos Indumóveis, nós temos indústria de imóveis, tá? E o polo moveleiro não deu certo. O que o Vicini fez quando assumiu? Transformou, junto com o Sinduscom, junto com a CISAP e tal, em polo multissetorial. E hoje deu certo, e hoje vai ser ampliado. Então tu vai dizer assim... Mas foi uma iniciativa que acabou dando algum resultado depois. Eu quero dizer assim, nós não podemos ficar ali, não, porque o cara lá... E tem município que os caras ficam a vida inteira dizendo pro cara... Por exemplo, vamos falar do Frigo Aves aqui. Nós, logicamente, politicamente usamos isso, né, em adversários que éramos, contra os Marterra, né? Mas, era um negócio fantástico que ele quis fazer, com certeza. Mas ele não conseguiu fazer, certo? Então tá, ok, não conseguiu fazer, mas a gente fez outras coisas, né? Então, só para dizer, assim, perfil, né, eu quero só pro internauta comparar, porque são os dois maiores líderes políticos que a gente tem. O Vicini é mais cauteloso e o Osmar Terra é mais ousado. Quando foi na gestão municipal, aquela cautela do Vicini ela foi muito mais produtiva para Santa Rosa na questão financeira, pagar conta em dia, salário em dia, do que a do Osmar Terra. Claro. Aí tu vai dizer, os Marterra é incompetente. Não, os Marterra pensavam no Frigo Ave, pensavam numa fábrica de tanques, de Fundação Municipal da Saúde. Isso. Ideias que hoje tem impressionante, se tu vai... Então, assim, cara, o bacana da vida, viu, Vitor, e é isso, né? Eu já tô com 61 anos aí, a gente tem que olhar isso e ver, assim, o mérito de cada um, sabe? O que cada um fez, o que cada um deixou de legado, o que cada um tem de característica... E muito bacana assim, ver o Vicini que tem esse... acho que é importante fazer esse reconhecimento. Né? Eu acho que o Vicini tem 75, 76 anos ou algo assim. Tudo que ele fez, né, que ainda pode fazer e tal. Principalmente o ser humano que é, né? O Vicini foi super importante em vários momentos em Santa Rosa. E queremos trazê-lo aqui também no programa Visão. Agora, então, eu te pergunto da gestão atual. Manta e Itaquari, o que você espera? Olha, é uma continuação, né? É uma continuação, olha só, eu usei a palavra continuação e não continuidade, né? É uma continuação da história bonita de Santa Rosa. E eles estão sabendo introduzir as suas qualidades, as suas características. Os dois são gestores, o Aldemir é um camarada que se criou numa empresa multinacional em cima de processos e tal, ajudou a fazer isso no hospital. O Anderson Manti se destacou como um líder de um grupo de abnegados empresários voluntários que fizeram do hospital, que tu sabe que no meu tempo, no teu tempo, era um problema em Santa Rosa. E hoje é um orgulho de Santa Rosa, né? E fruto disso estão ali fazendo essa característica que eles têm. Então hoje estão o que fazendo? Qualificando os servidores, melhorando os processos, agilizando processos, buscando investimentos. Eu acho que assim, os primeiros 6 meses estão sendo muito bons, né? Não tenho dúvida que serão 4 anos de uma ótima gestão, né? Os dois são excelentes gestores e para Santa Rosa é muito bom isso aí, né? Me parece que a Câmara de Vereadores também hoje avançou bastante em termos de qualidade e de trabalho principalmente. Nossos vereadores hoje são muito mais operativos e trabalhadores do que eram no passado. Te lembra? Antigamente a diária, brigar porque cada diária, hoje não tem mais essa discussão de diária. Os caras estão aqui empurrando, né? Importantíssimo que tu falou, faça-se um elogio, uma Câmara está me impressionando aí, a atuação de alguns vereadores. Então, eu acho assim, a gente tem que ter a humildade de não porque eu reconhecer, cada um tem seus defeitos, tem suas virtudes. Então, a continuação, a Stara tá aí, não foi o Anderson que trouxe, foi lá atrás o Vicini, mas é uma coisa que vem de 4, 5 anos, né? Sim. A hemodinâmica, estão falando disso há 10 anos, daqui a pouco vai dar agora. Então, assim, o mérito é saber
levar adiante esses projetos e construir novos, logicamente, né? E tu falou uma coisa aqui que, na maioria das vezes, passa despercebido. Muitas ideias, às vezes, projetos e tal, elas acabam culminando com alguém que, enfim, coloca em prática. Mas lá atrás teve alguém que, de repente, plantou aquela semente e muitas vezes não é mencionado. Eu vou te contar uma história bem rapidinha, né? Eu sei que nós temos, mas olha só, bem simples. Eu também tenho uma história do polo metal mecânico. Um determinado ano, que eu não me lembro, eu era vice-prefeito e o Jefferson, o artesão, fez a rota, fez a estátua do Tafarel, a rota do Tafarel. Isso. Tem pessoas que acham uma bobagem. Eu se eu fosse Cláudio Tafarel, ia ser orgulhoso de dizer que em Santa Rota tem uma rota com o meu nome. Eu acho bacana isso. Claro. O cara... Não é... São coisas simples, sabe? Bom, aí... Um belo dia, o Tafarel veio para cá, para ser homenageado. Mas a rota do Tafarel foi construída na época do Júlio Brum de Oliveira. Exatamente. Tá? Eu me arrepio aqui, teve uma participação eu me emociono porque o Júlio... Tem uma participação do meu amigo Gilney como secretário de Turismo. Né? O Júlio Brum de Oliveira é uma pessoa que pouca gente vai reconhecer na história. Tá? Foi uma pessoa que foi muito infeliz na política, mas foi um cara muito correto. Né? E era nosso adversário político, mas era um amigo que a gente tinha. Mas um cara de visão, hein? Mas era vamos dizer assim, adversário político, mas amigo, uma pessoa correta e leal. Porque assim, é bacana quando o inimigo também é leal. Claro. É difícil, a lealdade também, né? Bom, aí vieram lá e tal, eu acho que eu não me lembro se era o Fonseca, que era o vereador, que estava encarregado de representar o governo do Júlio ali. E o Vicínio estava viajando, e coube a mim, recebeu o Cláudio Tafarel, e fomos na rota ali fazer um ato simbólico. E quando eu fui falar, eu mencionei o mérito do Júlio Brum de Oliveira e do Gilney, enfim, não me lembro quem era naquele momento. E alguns caras, tu não devia falar isso. Cara, eu não tenho por que não falar, tio. Acho que a gente tem que estar tentando mesmo, tem que reconhecer o que os outros fizeram. Mas é lógico. Né? Então, uma coisinha pequena, mas tantas outras. Isso simboliza o que a gente é, né? Claro, eu penso assim, sabe? Tem que valorizar. Claro que tem grandeza humana, né? Grandeza humana. Né? Tem a hora da campanha que tu tem adversário e tal, blá, blá, blá. Então, eu acho que sim. É bacana isso, eu acho que esse governo vai dar muito certo porque ele tá administrando com visão, com coragem, com empreendedorismo, né? E tem que aproveitar os legados passados aí. Exato, ideias arrojadas aí também. Saindo agora do campo mais político para um campo empresarial aí e tal, indo mais para o final da nossa entrevista agora, tá muito boa aqui. Te pergunto sobre o Conecta, né, que foi um projeto bem interessante aí com o empresário Felipe Diesel, você de presidente da agência de desenvolvimento, né? Que resultados você pode destacar ali, Arthur? Vitor, a agência de desenvolvimento, quando eu assumi em 2017, eu tentei resgatar o que o Valdir Carpenedo fez em 86. O Valdir foi presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, e o Valdir, na época, convidou várias pessoas para coordenarem um determinado segmento. Eu, por exemplo, eu era um recém-formado, eu fiquei encarregado do segmento da infraestrutura. Então, na minha área estava o anel rodoviário, a ampliação de esgoto em Santa Rosa e assim por diante. Tá? Quando eu assumi a agência, eu pensei, cara, eu vou criar alguns segmentos para a gente trabalhar infraestrutura, a gente trabalhar no caso, infraestrutura, aeroporto, ponte, barará, saúde, convidei o Anderson Mante porque tinha questão do hospital. E aí eu estava um dia em casa e eu pensei, cara, todo mundo fala que a educação é o futuro do Brasil, a educação é a solução, papá. E eu pensei, e o eixo de educação que é que eu vou convidar? Daí eu pensei assim, cara, tem o Felipe Diesel aí, um guri novo e tal. Daí eu criei, como eu tinha vindo da área de inovação na secretaria, eu criei um segmento chamado Educação, Inovação e Empreendedorismo. E qual era a visão que eu queria dar? Eu queria dar a visão de uma educação empreendedora, inovadora e tal, nos novos tempos. Convidei o Felipe Diesel. Vou te dizer que os outros segmentos, não criticando as pessoas, mas praticamente nenhum deu certo nessa minha gestão em termos de projetos. O que deu resultado e que todo lembre que tu está lembrando é o da educação. O Felipe Diesel reuniu um monte de gurizada, né, e criou um projeto e de repente nós criamos um evento chamado Conecta. E criamos um evento. Deu uma repercussão forte. E trouxemos gente de todo o estado, palestrar, papapá. E aí o Gustavo Hansel, da GH, um dia disse... Ele estava lá nos Estados Unidos, numa teleconferência nossa, e ele disse assim... Porque o Conecta é um movimento. Nós temos que criar um movimento. E eu digo, mas o que é um movimento? Eu já madurão, né, com meus quase 60 anos, e o gurizada de 20 e pouco ali.
Não, porque o movimento, mas o que é um movimento? Bom, ninguém soube me dizer, eu fiquei brincando com isso, é um movimento. Aí eu conheci a Maide Dalry, tinha sido minha aluna aqui na FEMA, a Maide Dalry estava em Palhoça, Santa Catarina, trabalhando na área de educação com a educação de tecnologia, com o Google. Sim. E eu disse um dia, Felipe, dá uma olhada com essa moça aí chamada Maide Dalry, te conecta com ela, porque eu acho que ela está fazendo algumas coisas que eu acho que poderia trazer para cá. O Felipe se conectou, trouxe ela para cá, nós tínhamos uma reunião, eu, o Felipe e a Maide e o Felipe criaram o Conecta Educação. Quando a Maide veio lançar aqui, para falar com professores de todas as escolas, eu estava sentado e o negócio era assim, era o projeto de educação da agência de desenvolvimento. Eu digo, Felipe, esse negócio aí de projeto de educação não tem, nós temos que criar um nome marqueteiro. O Felipe olhou para mim e disse assim, que tal o Conecta Educação? E aí nós criamos o Conecta Educação, foi um projeto transformador, hoje apoiado pelo Sebrae em nível estadual, né? Qualificamos professores de todas as escolas estaduais, municipais e particulares, e eu vou levar para o resto da minha vida essa experiência que eu só fui, na verdade, um articulador, né? Porque quem fez tudo foi o Felipe e a Maide, na verdade, né? E depois a Líris teve um papel importante que soube conduzir os professores municipais, né? E olha, eu vi um depoimento de uma diretora de escola estadual que falou muito bem. Me falhou agora o nome da pessoa, que é a esposa do Renato Schaefer, que era a Roseli, né? A Roseli, que era coordenadora também de educação, também entrou na coisa. E aí assim, ó, não tinha dinheiro, tá, mas não precisamos de dinheiro. Dinheiro nós buscamos aí apoiado por algumas empresas que apoiaram, sindicatos, empresas apoiaram, era um dinheiro pequeno, que a gente tinha que pagar o trabalho da Maide e a equipe dela, claro. E foi uma transformação, e está sendo uma transformação, porque o projeto ainda está continuando. Que legal. Em rápido, uma resenha aí, uma resenha já é rápido, né? Dá pra... Como é que você vê o momento atual da construção civil, você que é engenheiro e a cidade está com muitas construções aí? Como tudo na vida, né, nós temos uma empresa que tem 60 anos. Né? O pai começou em 1961 porque foi o ano que eu nasci, então o pai começou. E nós 4 irmãos, que somos sócios, nós entramos em 79 nessa empresa junto com o pai. Então são 61 no total e 79 para cá são 41 nós. Né? De lá para cá, muita coisa mudou. Onde é que estão as construtoras hoje? Onde está a Stacom, Machaz e tal? Né? Não, elas não existem mais. Então o que acontece? Mudou muito a forma, como muitas coisas, de contratar. Então, mas não diminuiu a construção. Eu acho que o nosso mérito de nós, o Guidolin, Jaime Machaz, o pessoal da Itamar, esse pessoal mais antigo, foi o mérito de ter aqui construído um núcleo de qualidade. E quando nós, e aí vem o Nilson Guidolin, quando veio o PRCT, que se criou o PRCT, era para ser só 2 setores, metal mecânico e alimentos. E nós ia conectar com a Unijuí. O Guidolin disse para mim, Arthur, vamos botar junto aí a construção civil. E aí construímos um prédiozinho lá em cima. O prédio e as coisas não deram muito certo com a Unijuí, mas a construção civil em Santa Rosa sempre foi diferenciada. O que nós temos hoje? Nós temos uma Indomóveis que representa tudo isso. Né? Agora, vai dizer assim, não tem grandes construtoras, não tem, mas está cheio de pedreiro, carpinteiro, servente, ferreiro, empreiteiros, né? Pessoas que vivem dessa atividade. Claro. E Santa Rosa hoje é um polo muito bom, está bombando esse setor, né? Eu diria que falta gente de qualidade, né? Mas as obras não estão mais na mão das construtoras, estão pulverizadas. Se é bom ou se é ruim, eu não vou julgar. Eu vou dizer que é assim que acontece e a gente tem que se adequar a esse tempo. Que tem empregabilidade e que está sendo construído. Exatamente. Bom, agora a nossa entrevista aqui, longa, mas muito legal, muito interessante. Eu vou te fazer um ping-pong final aqui, propor um ping-pong final. Mas também te perguntar numa resposta, se possível, rápida, assim, algum ensinamento da pandemia que tu está vendo, embora toda um revés que ela está produzindo aí no mundo todo, né, dificuldades, mas ela traz alguma coisa positiva também, né? Eu acho que ela fez nós revisarmos nossos conceitos pessoais sobre nossa vida, família, né? No lado empresarial, no lado econômico, a questão do home office está mudando muita coisa, né? Vai ter, e eu sou muito otimista nisso, não sou pessimista, eu acho que nada substitui o presencial, mas muita coisa pode ser evitada, né? Então vai ter muito trabalho híbrido, vai ter muito aproveitamento de, eu estou em casa com meus filhos, minha família.
Se você for olhar hoje a região da praia ali, Xangri-Lá, aquela região está bombando de investimento, porque tem muita gente morando na praia e trabalhando onde quiser, né? Exatamente, o cara mora, exatamente. O cara trabalha de chinelinho de dedo e tal, né? Tem um cachorrinho do lado ali. Então, assim, isso é interessante, né? Vai mudar, mas principalmente eu acho que o grande legado é comportamental. Nós estamos passando por uma fase, eu inclusive me incluo entre as pessoas que passou por fases quase depressivas, porque não sabe isso, não sabe aquilo. Por exemplo, na questão da ponte, eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa. Porque eu não consigo ir a Brasília, porque não dá, ninguém quer me receber, eu não consigo ir na Argentina, porque a Argentina está fechado. Ah, tu vai fazer por vídeo, mas não é a mesma, para algumas coisas não é a mesma coisa, algumas né? coisas não é a mesma Isso coisa. causa na gente uma dor que a gente está deixando para amanhã. E esse deixar para amanhã, nós já estamos desde março do ano passado deixando para amanhã algumas coisas, sabe? E isso dói na gente, sabe? Sim. E as questões muito pessoais, assim, eu acho que a pessoa está se refletindo melhor o que a gente quer da vida, o que a gente quer levar desta vida, quais os valores. Tantos amigos nossos aí que faleceram, né? Que não precisariam ter falecido, pessoas... Eu cito aqui um caso que me dói muito, o José da Gráfica Rex, né? Um amigo pessoal meu, a gente jantava, um cara que tem um amor pelo trabalho, que fez uma empresa, que fez uma nova cidade lá em Nova Candelária. Isso. E o cara morreu. Um super empreendedor, né? O cara morreu. Super empreendedor. Entendeu? Então assim, pô, eu fico pensando só um pouquinho. Então eu que tenho meus 60 anos, tenho que cuidar do que eu vou fazer também, porque daqui a pouco pode me dar um chilique ali na frente, né, tia? Sim. Entendeu? Legal. Agora então, um ping-pong final aqui, nós já tinha combinado, ele de repente Vem com o ping, eu vou com o ping. Ele deve ter já as respostas na ponta da língua aí. E aí vamos para o final dessa entrevista muito interessante aqui com Arthur Lorentz. Em poucas palavras, ou numa só palavra, Arthur, Bolsonaro. O Bolsonaro é um enigma. Eu não concordo com a forma como ele conduz as coisas. Eu concordo com as ideias, os princípios. E espero que Tarcísio, que é o ministro de Infraestrutura, e o Guedes, que é o ministro da Economia, dois baita ministros, consigam, e mais o da Ciência e Tecnologia, que eu acho que também é bom, o ex-astronauta lá, eu espero que esses camaradas consigam fazer com que a gente, como país, cresça e se consolide. Ou seja, ideias boas, mas a forma de conduzir, no meu ponto de vista, totalmente equivocada, discordo, não gosto, me dói, a forma agressiva que ele conduz as coisas, mas eu espero que o resultado econômico seja um resultado bom. E também não coloco, viu, Vitor, na cola dele as mortes, né? 500 mil morreram. O Boris Johnson na Inglaterra não sabia como fazer, a Angela Merkel na Alemanha não sabia como fazer, o Trump e o Biden nos Estados Unidos não sabiam como fazer, ninguém no mundo sabia como fazer. Então não ia ser o Bolsonaro que ia saber como fazer. Agora, nem por isso precisa, né, descaracterizar, não usar máscara e tal. Eu discordo disso, acho que tem que ter cuidado. Ok. Nesse ping-pong, o entrevistador aqui não pode fazer qualquer réplica aqui, ou pelo menos não pode contrapor, né? Fica à vontade. Tá bem? Lula. Lula, eu acho que, assim, eu convivi um período em Porto Alegre, na época que eu estava no governo estadual e em empresas privadas, onde tinham ideias maravilhosas, por exemplo, a área de conteúdo local, a área de petróleo e gás. Era excelente as ideias do Lula, mas daí, no meu ponto de vista, a corrupção, o poder pelo poder, nós vamos ficar 20 anos, vamos tomar conta, as ideias socialistas, sou totalmente contrário, eu não voto no PT, né? Não voto no PT. Não vou dizer que o Lula tem que ficar preso o resto da vida, não tem, mas agora ele virou absolvido e é candidato a presidente da República. No meu ponto de vista, isso não é correto. Ok. Terra, Osmar Terra, deputado Osmar Terra. Nós falamos antes do Vicine e do Terra, né? São perfis diferentes. O Terra é um político identificado com Santa Rosa, tem um carinho por Santa Rosa, pensa muito em Santa Rosa, é uma pessoa arrojada, mas eu acho que às vezes falta para ele, às vezes assim, um pouco mais diálogo, um pouco mais contato com as pessoas aqui, às vezes é muito unilateral as atitudes dele, mas eu acredito que é uma pessoa que fez muito por Santa Rosa. E o Vicine com quem tu trabalhou, né? Tu já, de certa maneira, já falou um pouquinho antes, mas... Eu acho bacana, assim, vou fechar meu raciocínio com uma coisa que aconteceu aqui que é muito interessante, não sei como vai ser na frente, mas por enquanto está sendo muito bom, que é a união do Vicine e do Terra na política, coisa que nunca ocorreu.
E eu fui, se eu posso dizer a palavra, eu tenho gratidão por tudo, não tenho nenhuma queixa, nada. Mas se eu posso usar a palavra um pouco forte, vítima, eu fui vítima dessa coisa. Porque quando eu concorri estadual, o PMDB botava a Neuza. Nós dois, eu e a Neuza, fomos vítima disso. Hoje o Anderson Mantes se elegeu com o apoio do Vicínio do Terra. Né? E aí se tivesse... Eu te pergunto, se tivesse um candidato do MDB e um candidato do PP, quem ganharia a eleição em Santa Rosa? Provavelmente o Orlando Esconzi. Porque o Orlando Esconzi aumentou 2.000 a votação dele. Com certeza. Só que como o desgaste do PT é muito forte, então... E foi fundamental essa união realmente, como tu disseste, dos dois exatamente. maiores... Então eu quero dizer o seguinte, eu não quero olhar pelo lado só do poder e ganhar a eleição, eu quero olhar pelo lado de que os perfis do Vicini e tudo que representa o Vicini e os perfis dos Marterra e tudo que representa os Marterra sejam em benefício de Santa Rosa e da região. E é isso que eu acho que resume bem quem são os dois. Pegaram adversidades e brigas. Tinha eleições que havia quase agressão do Terra contra nós e de nós contra o Terra. E hoje os dois são amigos. Isso também significa assim, que as pessoas ao longo da vida acabam reconhecendo falhas, acabam reconhecendo... suavizando, né? Exatamente, vão reconhecendo amores, erros, acertos. Então, assim, para fechar a nossa entrevista aqui, fantástica, você falou antes também no lado positivo da pandemia, uma pergunta que com a maioria das pessoas eu faço: você acredita em Deus? Você acredita? Acredito. Porque querendo ou não, nós somos convidados a fazer o bem, né? Sim, e aquilo que Jesus Cristo Agora, falou, eu não sei se o Deus que eu acredito é o mesmo que o teu, o mesmo que o dele, o mesmo que das pessoas. Eu acredito que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem um ensinamento que a gente tem na Bíblia, por exemplo, né? E a gente segue isso, não precisa seguir todo dia rezando, todo dia, mas seguir nas ações. E o mais importante é seguir nas ações. E eu vou te dizer, a gente só consegue viver com espiritualidade. Sem espiritualidade, meu amigo, no meu ponto de vista, não existe. Eu sou da igreja luterana, né? E eu li um negócio interessante, Vitor, eu sei que você é católico fervoroso, né? Eu li um livro há pouco tempo chamado Civilização, que faz um retrospecto entre a civilização ocidental e oriental. Por que o Ocidente progrediu tanto nos últimos anos em detrimento do Oriente? Você é um cara que, desculpa dizer assim, mas a nossa amizade permite, que lê muito, né? Leio muito. Eu sou fanático por leitura. Livros por ano, em média, tu lê o quê? Eu leio de 8 a 10. Já fui melhor, de 8 a 10 livros. Isso aí é muito importante, muito importante. E nesse livro eles mostram por que em um determinado momento os Estados Unidos e tal, o Ocidente começou a progredir mais. E eles acreditam que muito se deve a Martinho Lutero com a reforma da Igreja Católica na época, né? Porque ele fez uma transformação. Ele se distanciou. Onde começou a se valorizar um pouco mais a produção, o trabalho, o lucro, sabe? Não aquele negócio de que tu é empresário e tu tá explorando as pessoas. Mas que tu, sendo empresário, tu, por exemplo, tu imagina hoje tu tem um Alibank com 1.500 funcionários, né? O Li, ele não está explorando 1.500 pessoas, são 1.500 famílias, né? Que estão vivendo disso, entendeu? Então, é uma coisa bacana, assim, quem tem uma atividade econômica, né? Com certeza. Ele, com a contestação dele, a cisão que ele provocou na igreja, ele acabou ajudando a pensar sobre algumas coisas de forma diferente. Isso. Eu não vou entrar no mérito, nem conheço, né? Mas eu só estou citando. Então, o meu pai, a vida inteira, fez o quê? Era ligado à igreja ali, evangélica, o JEGA, né? A nossa vida foi ali. Quando eu discursei, né, no falecimento do meu pai e da minha mãe, eu disse, os lugares onde meu pai mais conviveu foram a casa, a empresa, e a minha mãe foi a casa e a igreja, né? Então, assim, isso é muito bacana, isso é muito bom, e isso nos forma. Que legal. Arthur, muito obrigado, foi um papo muito legal aqui contigo, e essa entrevista gravada, né? Evidentemente agora no final dela, quem assistiu até aqui deve ter gostado, e a gente manda um abraço aos nossos internautas, te agradece a tua presença aqui, enriqueceu o nosso programa. Muito obrigado também aos nossos apoiadores e até uma próxima. Obrigado.